Idas e vindas, 3 psicanalistas, psicoterapeutas, pensando a imigração, com Laís Locatelli, Renata Tirola e Tatiana Almeida. Como, então, a partir desse tom de realidade que é dado, né, você não está adequado aqui, como o sujeito vai desenvolver a sua capacidade de lidar nesse ambiente, né? Esse ambiente ele está sendo extremamente hostil, eu vou ter que deixá-lo, porque aí também tem a possibilidade do reconhecimento da intolerância. E às vezes é hostil mesmo, né? Não é que parece hostil mesmo. Não, é hostil. O que eu vou tolerar, o que eu não vou tolerar nesse ambiente, né? E o quanto eu vou colocar um limite, né? O meu limite de aceitação é que estejam sendo hostis comigo ou não. E conforme nós vamos nos retirando dessas situações, o que sobra? Ou seja, eu me retiro muito da hostilidade e acabo ficando isolada socialmente. Eu vou pensar aqui que nós estamos falando de países que foram colonizadores. E aí, quando chega, essa é uma ferida aberta e é importante falar sobre ela. Quando nós chegamos como colonizados nos países colonizadores, há um olhar que remete a esse histórico. O brasileiro em Portugal, o latino-americano com a fala espanhola na Espanha, né, na Inglaterra e outras imigrações também. Mas surge isso, né? Eu tive uma pessoa que me falou em Portugal, os portugueses eram muito insistentes ali na hora de impor o seu desejo. Me disse assim, o desejo de toda brasileira, o sonho de toda brasileira é casar com um colonizador, porque aí você sobe de nível social. E aquilo foi, assim, uma pequena tradução da cereja do bolo, colonizador, colonizado, né? E vocês ainda se sentem assim? Acho que esse período já acabou, já virou a página, continua o mesmo romance, talvez um novo capítulo, mas nós temos que lembrar que a origem dele ainda faz parte dessa história. É importante ter isso em mente quando nós vamos para algum lugar. Como é que aquelas pessoas nos visualizam antes de estar falando conosco como sujeitos, porque o sujeito vem depois. Primeiro vem essa ideia do coletivo, né? Do que você representa. É interessante isso. Sabe que trazendo para a realidade dos brasileiros que vieram, por exemplo, aqui para a Inglaterra, que é onde eu vivo, pode existir uma dificuldade de desenvolvimento justamente por estar nessa posição, né, inconscientemente, de colonizado, né? Então está nessa posição ainda e essa relação de poder, né, ela permeia aí a subjetividade do sujeito, né? Ela vai poder oferecer oportunidade para o desenvolvimento, para a continuidade dessa subjetividade, né? Ou ela vai paralisar esse desenvolvimento, né? Porque eu não me sinto na posição de evolução, de amadurecimento, né? Por conta dessa relação de poder que existe, né? E desse histórico de países colonizados, né? Como a Laís trouxe, muito bem ilustrada a experiência que ela teve, a experiência que ela teve em Portugal, né? A experiência que ela trouxe, né? Na realidade, de Portugal, né? Então, é importante observar esse contexto, né? Da história dos países, né, para entender determinados comportamentos, né, e para entender muito mais que isso, o desconhecido, né, aquilo que não é claro nas relações. Sabe que vocês foram falando aí, que me veio remetendo algo mais enraizado, algo mais princípio, numa origem, né? Eu estava pensando no próprio estrangeiro bebê, eu acho que algum dado momento, algum encontro nosso, eu cheguei a trazer isso, e como a gente coloniza esse bebê, porque esse bebê nasce sendo totalmente estrangeiro, estranho, desconhecido, então vai permanecer essa repetição, né? Quando eu trouxe a questão do Édipo, muitas vezes vai estar vinculado em todos nós, essas raízes, né? Até se for a gente pensar no Édipo, mas primitiva, que traz Klein, né, dentro dos estudos psicanalíticos, mas me veio muito no que a Laís estava trazendo, a Tati foi pensando, a questão própria do Édipo sendo o Édipo, a questão de uma origem, de nós estrangeiros, nós somos o estrangeiro, e quando chegamos,
Ninguém quer saber o que vai vir emanado, já vão introduzindo na gente, né? Os desejos dos pais, é uma imposição, você vai ser assim, assim, assim. E é o que passa, independente do lugar para onde a gente migra, você chega sendo um estranho, desconhecido, total, só que você vai ter que se adaptar. Enquanto você não se introduz naquela cultura, você não é aceito. Né? Enquanto você não se introduz a essas questões ética-morais, introduzidas mais morais, né, que vem na própria cultura desse lugar para onde você migra ou emigra, você não vai ser aceito ali. Você só vai ser bem aceito quando você estiver funcionando conforme eles querem que você funcione. Então, os grandes conflitos, acredito, pensando na questão da migração, da imigração, é a questão de estar nesse lugar daquilo que se é, o que se é, sem ter que ser despojado do seu verdadeiro self, né, para ser introduzido aquilo que quer que você realmente seja, né? Porque aí o que a gente utiliza, pelo menos na minha visão, né, a gente vai necessitar usar de várias personas para poder estar vivendo, sobrevivendo naquele lugar. E não é muito diferente em qualquer lugar onde a gente esteja, né? Porque não permite a gente ser o que se é. Essas várias pessoas, eu acho interessante você trazer isso, porque existe uma desintegração. Né? Enquanto você está tateando, está aprendendo ali a lidar, está no processo de aprendizado, né? Existe essa desintegração. A gente deixa de ser imigrante em algum momento? Em qual momento a gente deixa de ser imigrante? Nunca. Porque a vida, ela é uma desintegração e integração. Conforme você vai visitando ali o estrangeiro, existe uma cisão, aí você volta para si, se eu puder ser pensado, pode existir essa integração. Né? Alguns vão levar mais tempo, cada um vai ter seu tempo. Não é nem questão de contagem de tempo, né? Mas cada um vai levar o seu tempo, porque cada um, justamente como a gente falou, teve um adeus, teve um lugar, né? Teve uma especificidade de lugar em que viveu, né? Então, cada um vai ter um tempo, mas a direção é a caminho da integração. Então, aí para a gente pensar, existe algum momento que a gente deixa de ser imigrante? Ou existe algum momento em que a gente está mais integrado, para lidar, inclusive, com as mudanças que vêm junto nesse novo lugar, por exemplo, a pandemia. Então, imigrantes que já estavam em uma posição mais integrada puderam passar por um período de isolamento da pandemia de uma forma mais saudável, né? Ainda no contexto da imigração, imigrantes que ainda não estavam necessitando muito do concreto. Pela minha experiência na clínica, eu pude perceber que estavam já caminhando para um adoecimento, né? Então, essa integração ela é importante e a qualidade desse concreto que ela vai encontrar nesse novo país, ela é nesse novo lugar, né? Porque pode ser de um estado para o outro, por exemplo, dentro do Brasil, né? Mas essa mudança, né? Esse novo local, se ele puder proporcionar aquilo que de concreto vai ser necessário, como a Renata falou, a moral, os costumes, de uma forma introduzida de uma forma afetiva, né? Isso vai ser importante para essa integração e para essa construção subjetiva do sujeito, né? Então, esse é um questionamento. O que vocês acham? Algum momento a gente deixa de ser imigrante? Somos estranhos até para a gente mesmo, porque não aceitamos ser estranho para os outros também. Isso faz parte também do nosso narcisismo, a nossa querida Narcisa. Nós queremos que o outro nos abrace, nos acolha e nos ovacione como parte daquilo que é dele, que ele sente que é dele, né? É muito do nosso narcisismo isso. Nós também, quem sabe, somos menos receptivos do que gostaríamos. O episódio Adeus Olá encerra aqui, mas as reflexões continuam. No próximo episódio, vamos pensar sobre migrar por amor